Oiê, seja bem-vindo à Jornada Criativa, um evento 100% online e gratuito, cheio de aulas sobre desenho e criatividade. Eu sou a Mari Canin, ilustradora e quadrinista com mais de 10 anos de experiência no mercado. Eu sou autora de diversos quadrinhos e publicações, que inclusive já foram premiadas na área, e eu trabalho comercialmente como ilustradora também há mais de 10 anos. Eu também produzo conteúdo para as minhas redes sociais. Aqui no meu canal do YouTube você vai encontrar muito conteúdo, muitos vídeos sobre desenho, pintura, criatividade e também muitas dicas sobre carreira. Eu já contei como eu comecei a trabalhar com ilustração e dou muitas dicas para quem quer se profissionalizar e entrar nessa área. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever aqui agora e já deixa o seu like aqui nessa aula para eu saber que vocês gostam do meu conteúdo e das minhas aulas. E não esquece também de acionar as notificações para não perder nada que eu posto por aqui. Bom, antes da gente começar a aula de hoje, eu vou dar alguns recadinhos, mas eu prometo para vocês que vai ser bem rápido, então aproveita aí essa parte inicial da aula, essa introdução, para já ir pegando seus materiais e ir se preparando para a aula de hoje. Antes de mais nada, eu queria dizer para vocês que durante o mês de novembro inteiro, todos os meus cursos online vão estar com desconto de Black Friday. Esses são os maiores descontos que tem no ano, então se você tem interesse nos meus cursos, se você assistir às aulas da Jornada Criativa e se interessar pelo meu método e quiser ali se aperfeiçoar nas suas habilidades, eu te convido a conhecer os meus cursos online e aproveitem esses descontos, porque é sério, gente, vocês sabem que eles só vão voltar de novo no ano que vem, na próxima Black Friday, e não é garantia que eu vou conseguir manter os mesmos valores de descontos no próximo ano. E além dos meus cursos dinâmicos, né, que alguns de vocês já devem conhecer, que é o curso Desenho Dinâmico, Quadrinho Dinâmico e Aquarela Dinâmica, essa semana eu vou estar lançando uma novidade, que é um curso novo, o meu primeiro curso profissionalizante, assim digamos, que é o curso de capa de livro ilustrada. Se você já sonhou em trabalhar com a sua arte, ou se você é apaixonado por livros e capas ilustradas, assim como eu, tenho certeza que você vai gostar muito dessa novidade. Aqui na Jornada Criativa a gente vai ter uma aula específica só para falar sobre capa de livro, então eu vou mostrar o meu processo criativo para vocês. E vou dar muitas dicas para quem tem interesse nessa área e quer se profissionalizar. E fiquem ligados porque esse lançamento tem muita coisa legal mesmo que eu tô preparando para vocês. Então eu vou dar mais informações e vou falar um pouco mais, né, sobre os meus cursos e também sobre esse lançamento mais para frente aqui na aula. Eu aproveito para te convidar a acompanhar essa aula e fazer as atividades propostas e postar nas redes sociais usando as hashtags Jornada Criativa e Desafio da Mari. Assim, a gente consegue acompanhar toda a produção de vocês durante a Jornada Criativa. Eu vou falar para vocês que essa é uma das partes mais divertidas desses meus eventos gratuitos que eu ofereço aqui para vocês. E na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como desenhar um retrato. Mas não é desenhar um retrato qualquer, eu vou dar dicas muito especiais para vocês. Porque sempre que eu trago para vocês um evento como esse, a gente tem uma aula voltada só para desenho. E aqui no meu canal mesmo, eu já tenho muitas aulas totalmente gratuitas, ensinando passo a passo como você desenhar um retrato, inclusive em vários ângulos e poses diferentes. Então, para essa aula, eu queria trazer uma proposta diferente. E eu me inspirei na minha própria experiência sendo retratistas em eventos ao vivo. Mas, Mari, como que isso funciona? Muitas vezes eu já trabalhei para grandes marcas, eu já fiz eventos, né, dentro das lojas, e que eram ações, né, especiais, às vezes de Dia das Mães, de Natal, em que eu fazia retratos exclusivos, né, e bem artísticos dos clientes que iam lá na loja. E durante esses eventos, obviamente, né, eu tinha que desenhar retratos em um espaço de tempo muito curto. Então, às vezes eu tinha 10, 15, 20 minutos para produzir esses retratos. Então, eu fui aprendendo mesmo na prática e eu desenvolvi métodos, né, para acelerar ali o meu processo de desenho e ao mesmo tempo trazer características
características das pessoas retratadas, de forma que elas se identificassem ali naquele desenho, mesmo sendo um desenho que eu tive que fazer muito rapidamente naquele espaço de tempo curto. Então, obviamente que esses retratos, eles não eram hiper realistas, porque eu nem tinha tempo de produzir uma arte assim tão rebuscada e cheia de detalhes, mas eu tinha que de alguma forma realmente trazer essas características para o desenho de uma forma assim, usando um estilo próprio e ao mesmo tempo a pessoa se reconhecesse. É óbvio que a minha proposta aqui é realmente passar essas dicas para que vocês entendam como fazer um retrato que realmente se pareça com a pessoa retratada, mas que seja um passo a passo bem direto, objetivo e descomplicado. Mas podem ficar tranquilos que a ideia aqui não é fazer o desenho o mais rápido possível para acabar logo. Não, essa não é a minha ideia nem é a minha proposta. Eu quero que vocês tomem o tempo de vocês para fazer o seu exercício, façam no tempo de vocês e com calma. E o mais importante é que vocês vão conseguir concretizar, terminar ali um desenho do começo ao fim. E ter ali um desenho pronto que você pode, por exemplo, refazer depois um retrato de uma pessoa da sua família, algum amigo, para presentear, por exemplo. E quem sabe até mesmo você não consiga usar essas dicas para caso futuramente você também tenha a oportunidade de trabalhar com retratos ao vivo em algum evento, tipo um evento de casamento ou alguma festa de aniversário. Vocês vão ver que todas as minhas aulas aqui da Jornada Criativa, elas vão ter uma pegada que ela vai funcionar tanto para quem é iniciante e não tem muita experiência com desenho, com ilustração, ou que não se ache uma pessoa muito criativa. E essas dicas também vão servir para quem tem interesse em se profissionalizar ou realmente trabalhar de forma comercial com arte e ilustração. E agora, chega de conversa e bora para a aula! Bom, pessoal, para essa aula a gente vai usar os materiais básicos de desenho. Na verdade, os materiais sugeridos eles são livres, então cada um fica livre para escolher o material ali que tem acesso ou que mais tem afinidade. Então você pode acompanhar essa aula usando só lápis, papel e borracha, tá? Então aqui a ideia é essa aula ser bastante democrática e todo mundo conseguir participar com o que tiver em casa. Às vezes pode ser só tipo um papel com caneta, não tem problema nenhum, tá? Eu vou fazer algumas sugestões de materiais aqui para quem gosta e acha legal e também para vocês conhecerem alguns materiais diferentes também. E quem quiser também pode usar outros materiais, como por exemplo lápis de cor, aquarela, guache e fazer com arte digital também. Fica livre aí para vocês escolherem as ferramentas que vocês quiserem para poder acompanhar e fazer o exercício dessa aula, tá? Então, aqui nessa aula eu vou utilizar um caderno de desenho normal mesmo, né? Eu gosto bastante desse caderno aqui, eu comprei na Miniso. Por R$25 eu achei, tipo, um preço bem bom pela quantidade de páginas, ó, tem bastante páginas nele, e ele tem esse formato quadradinho que eu achei bem interessante, né? E eu gostei bastante da qualidade das folhas, porque é uma folha com uma gramatura bem legal, assim, pra desenho com grafite, tá? Não recomendo, assim, tanto pra técnicas aguadas, né? Apesar de eu ter feito aqui alguns trabalhos com um grafite aquarelado, que inclusive tá aqui como sugestão para vocês, que é esse grafite aquarelle da Faber-Castell. Ele é um grafite que você desenha normalmente e depois você vem com água no pincel e você consegue aquarelar ele, como se fosse, sabe, um lápis de cor aquarelável. Então ele funciona bem parecido. E eu acho que dá um efeito muito legal, assim, eu que gosto, né, de aquarela e de técnicas aguadas, gostei bastante desse grafite aquarelável aqui. Então aqui tem um outro que eu fiz também. Assim, se for uma quantidade pequena de água, ele vai enrugar um pouco atrás, mas até que aguenta. Se for muita água, aí já não recomendo, né? Enfim, eu gosto bastante desse caderno aqui para fazer estudos e retratos. Aqui eu tava fazendo o desafio de 50 cabeças,
Só que eu comecei e não terminei esse desafio. Um dia eu preciso terminar ele, porque é bem legal, é um exercício bem bacana. Inclusive fica como dica aqui pra vocês, um desafio de desenhar 100 cabeças. O desafio original, se eu não me engano, era 100 cabeças em 10 dias, alguma coisa assim, o que é bastante. Você tem que desenhar, tipo, 10 cabeças em um dia pra conseguir completar, todos os dias, né? Mas eu consegui fazer alguns aqui. Bom, então fica livre o papel, usem papel que vocês tiverem em casa, caderno, bloco de desenho, enfim, eu só dei essa sugestão mesmo porque eu gosto bastante desse caderno aqui. E aí, pra desenhar, eu separei aqui, né, uma lapiseira, borracha ou lápis aquarelável, né, que eu comentei com vocês, que eu gosto bastante dele. É uma sugestão legal, assim, pra você ter de material, pra você, sabe, brincar e explorar, assim, artisticamente, né? E eu gosto de usar essa lapiseira. Ela tem aquele grafite bem grosso, sabe? Que você tem que apontar ele. Ele vem com o apontadorzinho aqui dele. E aí você aponta a ponta dele, porque é bem grossa. E aí eu gosto dessa lapiseira porque eu consigo fazer desde traços mais finos e para fazer os detalhes do meu desenho, quanto eu consigo fazer preenchimentos maiores do meu desenho com o próprio grafite, né? E aí tem uma borracha, eu gosto dessas borrachas bastão, eu acho mais fácil, assim, de utilizar. Tem essa daqui, que é inclusive vintage, eu comprei daquela loja que achou um monte de material dos anos 80 e 90, sabe? E aí eu comprei esse gordão aqui, que eu achei bem legal, eu gosto dessa borracha que é caneta, né? Só que ela é tipo uma borracha bem gorda. E aí eu tenho essa daqui que é a Mono Zero, né? Que aí ela é bem fininha, que é bom pra vocês corrigirem detalhes ou até mesmo abrir pontos de branco em cima do grafite, né? Então eu gosto bastante dessa grafite aqui pra fazer os meus retratos, né? E eu tenho também aqui um limpa-tipo, né? Pra quem não conhece o limpa-tipo, ele é uma massinha, né? Ele vem tipo um quadradinho assim, que você vai tirando os pedaços e vai modelando, né? Porque ela tem esse formato de massinha. E aí a gente consegue... E ela é muito boa pra limpar áreas que já tem muito grafite ali, ela limpa sem borrar, ao contrário da borracha que às vezes você passa em cima numa área que tem muito grafite e ele dá aquela borrada no desenho, sabe? E esse limpa-tipo não. Ele limpa sem borrar e você consegue limpar desde áreas maiores, né? Se você, tipo, deixar ele mais achatadinho, até, tipo, fazendo uma pontinha menor nele, você consegue apagar áreas menores. Ou você pode fazer, tipo, um rolinho nele, né? E aí você consegue tirar o excesso de grafite. Às vezes você fez um desenho que ficou muito marcado, aí você pode vir assim em cima dele fazendo esse movimento aqui, ele vai tirar o excesso de grafite do desenho e aí o desenho vai ficar mais fraco. É bom pra quando você quer, por exemplo, passar um desenho a limpo, sem ficar muito marcado as linhas que você fez de estrutura do desenho, né, as linhas guias, e aí, ou você quer, tipo, deixar a grafite mais suave pra aquarelar por cima, pra fazer uma pintura por cima e não ficar tão marcado o grafite. Então, o limpa-tipo, ele é bem versátil por causa disso. Eu sempre recomendo eles, assim, e eu uso bastante nos meus trabalhos com grafite, principalmente. E aí, eu vou indicar pra vocês também esses 2 estojinhos que é de um tipo de grafite que eu descobri e eu gostei muito, que é o grafite mate. Então, eu não sei se vocês já perceberam, mas quando vocês vão trabalhar fazendo um trabalho só com grafite, tipo assim, fazendo uma luz e sombra, um sombreado com grafite, e esse desenho, dependendo do ângulo da luz dele, ele vai brilhar, né? Ele vai brilhar, ele vai refletir muito, ele fica... O grafite normal, ele é bem brilhante, né? Então, esse grafite aqui, que é o grafite mate, ele é o contrário, ele não é brilhante, ele fica parecendo um carvão, né?
Então eu gosto bastante dele porque eu acho que o preto fica mais preto ainda, sabe? Porque o grafite normal, ele é meio acinzentado. Esses aqui, eles conseguem ficar mais escuros, né? E aí eu tenho esses dois estojinhos. Um que é da Faber-Castell, chama Peach Graffiti Matte. Que vem do 2B até o 12B. Gente, o 12B é muito escuro. Ele parece quase um lápis de cor preto, tá vendo? É um grafite bem mais escuro e intenso, então por isso que eu gosto bastante desse grafite mate aqui. Pra mim mudou completamente a minha visão, assim, de trabalhos com grafite, né? Ele é um pouco mais difícil de apagar? Ele é um pouco mais difícil, porque por ele ser bem macio e intenso, ele vai meio que dar aquela manchada no papel. Então tem que usar ele com mais cuidado do que o grafite normal, mas eu gosto bastante do resultado. E tem esse aqui que é o Mars Lumograph Black, que é da Staedtler, que vem do HB até o 8B, mas apesar de só ir até o 8B, ele também é super intenso, o 8B dele. Gosto bastante desses grafites aqui pra trabalhar. Eles são carinhos, os estojos, né? Mas eu acho que super vale a pena. E você pode comprar avulsos também. Se eu não me engano, a Lumograph, da Staedtler, Lumograph, enfim, ela vende os lápis avulsos, tá? Da Faber eu não lembro se eu já vi. Mas eu acho que vale super a pena se você quer testar, né? Tipo um grafite diferente. Eu vou mostrar pra vocês a diferença de efeito. Deixa eu ver se eu tenho aqui trabalhos. Eu sempre deixo uma sulfite aqui entre uma página e outra quando eu vou desenhar frente e verso, né? Porque ele fica borrando quando você trabalha com grafite. Olha, eu acho que esse aqui eu fiz com a grafite normal. E aí, deixa eu ver se eu consigo achar um ângulo que é super brilhoso aqui. Acho que vocês estão vendo, né? Quando chega num ângulo aqui, ó. Ele brilha bastante aqui, reflete, né? E aí eu acho que eu fiz um trabalho mais pra frente, que foi esse aqui, esse e o anterior também. Vocês vão ver que ele reflete menos. Tá vendo? Como dependente do ângulo que você coloca, a luz não reflete como no outro. Fica bem preto. Ah, é uma diferença sutil, mas eu acho que o preto fica mais intenso, assim, tem mais possibilidades, assim, de acabamentos do trabalho. Outra coisa que eu faço é usar esses clipes aqui pra prender o meu caderno, principalmente quando ele não tem aspiral. Aí eu prendo as páginas dele aqui e aí ele fica aberto, sem ficar fechando toda hora e sem ter que ficar amassando muito a parte central aqui, que aí acaba descosturando as páginas e tudo mais. Bom, então qual que é a ideia para essa aula? Como eu comentei no começo da aula, a ideia é mostrar para vocês um processo, né, de produção de um retrato, mas de uma forma um pouco mais dinâmica, né? Tanto que eu dei o nome dessa aula de retrato dinâmico, né? Então ele vai ser um retrato um pouco mais objetivo, mais direto ao ponto, e eu não vou usar tantas linhas de estrutura, não vou usar tanto as linhas que a gente usa para iniciar o desenho e fazer ele todo bonitinho, né? Então eu já dei muitas aulas, inclusive tem uma playlist aqui no meu canal que chama Desenho para Iniciantes, que tem muitas aulas em que eu ensino como você fazer o retrato usando todas as linhas guias e estruturas. Inclusive, eu sempre recomendo para quem é iniciante, tem muita dificuldade para acertar as proporções do seu desenho. Um olho fica diferente do outro, um lado do rosto fica diferente do outro e tal. Então, quem tem muita dificuldade, eu sempre recomendo, comece pela estrutura, pelas linhas guias, que isso vai te ajudar a melhorar a questão da proporção do seu desenho, né? Então, se essa é a sua dificuldade, recomendo assistir essas minhas aulas, e tanto o meu curso Desenho Dinâmico, ele é todo estruturado para você aprender do zero mesmo, usando todas essas linhas.
Ah, mas Mari, eu preciso continuar usando todas essas guias, uma vez que eu aprendo, né, a desenhar, anatomia, proporção e tudo mais? Não necessariamente. Eu, por exemplo, uso só algumas linhas guias no meu trabalho. E aí, por linhas guias, eu tô falando disso aqui, tá, gente? Eu até faço colorido, que é pra ajudar a entender melhor as linhas. Mas, ó, tá vendo? Eu usar todas essas linhas, onde você vai ter toda a proporção e a localização correta das partes do rosto, né? Então, geralmente, todas as minhas aulas, elas são assim. Mas hoje, como eu falei, a proposta vai ser um pouco diferente, porque eu vou mostrar pra vocês como normalmente eu trabalho, quais são as linhas que eu uso, e vou dar todas as dicas que podem ajudar muito vocês a se localizar e a fazer um retrato que seja parecido com a pessoa retratada, mas ao mesmo tempo ele seja um pouco mais livre e mais dinâmico, até pela condição que eu falei pra vocês, de que eu tenho pouco tempo pra trabalhar esses retratos. Apesar disso, levem o tempo de vocês pra fazer o trabalho, tá? Bom, o primeiro passo quando eu tô, por exemplo, fazendo um evento, geralmente quando eu participo desses eventos, eu não deixo a pessoa sentada na minha frente enquanto eu desenho ela. Primeiro porque a pessoa, por mais que ela se esforce, ela não consegue ficar 100% parada durante muito tempo. E tudo bem. Muitas vezes nessa loja a pessoa tá consumindo, tá comprando coisa dentro da loja, então o que eu faço é tirar uma foto dela, registrar, né, ou no meu celular, ou no tablet, né, eu tenho aqui comigo o meu iPad. Geralmente eu levo nesses eventos, eu tiro uma foto da pessoa num ângulo que eu acho que vai ficar bom. E aí eu já tenho ali a referência, né? E aí eu peguei uma referência, tá, na internet. Eu já mandei a referência lá nos meus grupos, tá? Então se você ainda não tem essa referência, entra lá nos grupos que tá aqui na descrição o link, pra você receber essas imagens, e também pra quem é inscrito aqui no evento, recebeu também por e-mail, tá? Que é essa foto aqui. E vamos fingir, tá, que a gente tirou a foto dessa pessoa, né? Normalmente, tipo, não são modelos que estão nesses eventos, mas a gente vai usar. Eu escolhi essa referência aqui porque eu achei essa menina bem interessante, um rosto interessante, proporção, cabelo e tudo mais, e o óculos também. Eu achei bem legal a gente usar essa referência aqui, mas depois vocês podem usar outras referências que vocês acharem legal, até de pessoas reais, pessoas que você conhece, pra presentear, por exemplo. E outra razão do porquê eu escolhi essa referência é porque essa menina, ela tá quase completamente de frente, e então eu acho que é uma boa referência pra gente trabalhar aqui. Não é um ângulo ou uma pose muito complexa pra gente trabalhar aqui, né, pra quem não tem muita experiência e tudo mais. Então a única coisa é que o ângulo desse rosto, ela tá com o rosto um pouco levantado. Como que a gente sabe disso, né? A gente tá vendo bastante da narina dela aqui, tá vendo? Se ela tivesse com o rosto um pouco mais assim, na altura mesmo do olhar, a gente não estaria vendo tanto da narina aqui, e a boca também a gente estaria vendo um pouco menos do lábio superior, né? O lábio superior, quando a gente tá vendo o rosto meio levantado, a gente vê um pouco mais do lábio superior também, né? Bom, aqui antes da gente começar, eu vou fazer um estudo de referência, só para vocês entenderem mais ou menos o que eu tava falando. E vocês podem, de repente, fazer os estudos na referência de vocês aí, na casa de vocês, tanto nessa quanto de outras referências. Vocês podem aplicar, né, as dicas que eu vou dar aqui em qualquer referência que vocês tiverem. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui para ajudar a gente é achar o meio do rosto, tá? Basicamente a linha que passa aqui, que vai dividir o rosto no meio, né? Bom, aí eu achei a linha do meio do rosto, isso já ajuda muito a gente, porque a gente começa a localizar as partes do rosto, né? Então agora a gente vai criar um círculo aqui, mais ou menos até do topo da cabeça até a base aqui do nariz, tá? Que vai ser a nossa base também. Quando a gente for começar o nosso desenho, a gente começa fazendo justamente essa forma aqui, meio do rosto e o círculo que vai mais ou menos do topo da cabeça até a base do nariz. E aí a gente vê
A gente pode traçar aqui, por exemplo, o final, né, do queixo, o topo da cabeça. Tô fazendo tudo à mão livre, tá, gente? Então não se preocupem em ficar tudo completamente certinho, tá? E aí a gente vai achando as linhas aqui, ó. Olho, nariz, boca, sobrancelha. E agora a gente vai fazer uma leitura desse rosto, né? Então a primeira coisa que eu vejo numa pessoa, no caso aqui a gente já tá com a foto dela registrada, é o formato do rosto dessa pessoa. Então, essa menina aqui, ela tem um formato, que aqui tá o topo da cabeça, né? E aí a gente vê que a testa dela faz assim, aqui tá a bochecha dela, né? E aí, óbvio que o cabelo tá cobrindo um pouco, né? Mas a gente vê que a parte de baixo do rosto dela é um pouco mais fina do que a parte de cima. E aí a gente consegue ver justamente essa característica, né? Que essa parte aqui de baixo do maxilar dela, ele é um pouco mais afinado do que essa parte aqui de cima das bochechas, né? Então isso é uma característica que é legal a gente ver. E as pessoas têm os mais diversos formatos de rostos, né? Então tem gente que tem um rosto mais quadrado, mais arredondado, mais ovalado, tem gente que tem formato de coração, pirâmide invertido e tudo mais. E se vocês acham legal, é legal vocês estudarem esquemas de maquiagem que eles ensinam, né, maquiagem para cada tipo de formato de rosto e tal. E é legal para vocês irem aprendendo justamente sobre os diversos tipos de formato de rosto, né? Então é legal a gente perceber essas características aqui, né? Fora outras características que a gente pode prestar atenção que são marcantes no rosto de alguém, como por exemplo, o formato do nariz. Às vezes a pessoa tem um nariz um formato muito marcante, que é legal a gente trazer essa característica para o nosso retrato, para a pessoa realmente se ver e se identificar ali, mesmo que o retrato não esteja 100% igual à pessoa, entendeu? Então o formato do olho, o formato da sobrancelha, às vezes a pessoa tem uma sobrancelha super marcada, sabe aquela sobrancelha grossa, marcante. É legal a gente trazer essas características mais marcantes. Você olha para a pessoa e você sabe, o que mais te chama a atenção nesse rosto? É a gente pegar essas características e trazê-las pro desenho, seja uma sobrancelha, um olho, nariz, às vezes a boca, o formato da boca é bem marcante, e aí a gente vai trazendo essas características pro nosso desenho, porque a pessoa, mesmo que o desenho não fique 100% igual, ela vai se identificar por causa dessas características marcantes. Então, qualquer outra característica que a pessoa tiver, seja um óculos, um corte de cabelo, uma pinta, alguma marca de nascença, ou qualquer coisa desse tipo, né? A gente vai trazer como característica pro desenho, tá? Bom, eu vou começar aqui no desenho usando uma grafite 2B, tá? Eu não vou usar uma grafite muito grossa para começar aqui, para essa parte inicial, onde eu vou fazer algumas marcações, ficar muito marcada demais, né? Então, gosto de usar uma grafite um pouco menos macia, né? 2B eu acho que seria o ideal para quem gosta de fazer um desenho assim bem suave, pouco marcado. Eu recomendo usar, por exemplo, um HB, alguma coisa assim, né? Que já é uma grafite mais rígida. E eu tô com a minha referência aqui do lado, tá? Então eu vou usando sempre a minha referência enquanto eu tô trabalhando para realmente ir comparando o meu desenho com a referência, tá? Bom, eu vou começar o desenho fazendo aquelas duas marcações que eu fiz no início do nosso estudo de referência, que é achar o meio do rosto e fazer aquele círculo pra gente ir se baseando, tá? Então, essas são basicamente as marcações que geralmente eu utilizo para começar qualquer desenho, porque ele vai me ajudar a me localizar, tá? E aí vocês podem usar também as outras linhas, mas eu normalmente, quando eu tô fazendo esse trabalho, não uso assim tantas linhas. E eu já vou indo preenchendo as partes do rosto, porque, como eu falei, eu tenho mais experiência, então eu não preciso tanto das linhas, tá? Então vamos achar aqui o meio do rosto. E eu sei que tá bem clarinho o que vocês estão vendo aí, mas ó, fiz a linha aqui do meio.
E vou fazer o círculo maior aqui. Sempre lembrando de deixar espaço pra gente expandir esse desenho, né? Porque ele vai vir um pouco mais pra baixo aqui também, né? E o cabelo vai vir um pouco mais aqui pra cima também. Aí dá espaço pra gente complementar e tudo mais. Aí a gente já define um espaço e aí não corre o risco da gente estar no meio do trabalho e aí, pô, acabou a folha, sabe? Não tem mais espaço. Então, essa é uma dificuldade muito comum também. E aí, pra ajudar a gente nesse processo, eu gosto de fazer essas marcações, assim, aonde que termina o desenho, até onde ele vai. E vou ajustando essas primeiras linhas aqui pra caber todo o desenho na área do papel, tá? E aí, próxima coisa que eu faço aqui no meu processo é desenhar já o formato do rosto, porque tendo o formato do rosto, eu consigo mais facilmente achar as outras partes desse rosto, tá? Então, lembrando aqui o formato do rosto, e eu vou fazer começando assim por formas mais gerais, né? E depois eu vou ajustando. Lembra que ela tinha um formato de rosto mais fino aqui embaixo do que em cima. E pelo fato do rosto dela tá um pouco inclinado para cima, o queixo aqui ele vai ficar um pouco mais para baixo, né? Então ele vai juntando aqui com a ponta do queixo. Essa curvatura que tem aqui, sabe, do maxilar. Aí eu já posso encontrar aqui a linha do nariz e a linha do olho. Nessa etapa, não me perguntem, gente, mas eu começo desenhando o nariz. Muita gente começa a desenhar, né, os detalhes assim do rosto a partir dos olhos, né? Desenha primeiro o olho, aí depois vai para as outras partes e tudo mais. Mas eu começo pelo nariz, eu não sei, porque eu acho que o nariz ele tá no meio do rosto. E uma vez que eu defino onde tá o nariz, aí eu já vou conseguindo definir onde que tá o olho e tudo mais. Então eu gosto de começar pelo nariz aqui, né? E aí lembra que eu falei que esse nariz ele tá tipo aparecendo mais aqui as narinas. Eu defino aqui mais ou menos no meio dele a pontinha, né, e as narinas. O nariz, ele é uma parte do rosto em que eu menos detalho. Na verdade, assim, quanto menos a gente detalhar, melhor, porque senão vai tirar o foco de outras partes importantes, pelo menos eu acho, do rosto, como por exemplo o olhar da pessoa, né? Então eu sempre tento trazer mais o olhar do que as outras partes do rosto. E aí, às vezes, aqui eu só faço tipo dou a entender as narinas, não contorno muito, sabe? Não faço todo o desenho da ponte aqui do nariz, eu só, tipo, venho aqui em cima e junto um pouco com a sobrancelha, né? Dou a entender uma forma, assim, mais triangular. Coloco uma sombrinha aqui. Não vou, tipo, ficar contornando e nem dando muita ênfase nessa parte, né? Aí depois que eu já fiz o nariz, a gente consegue subir aqui, ó, porque eu já vim aqui pra cima onde é a sobrancelha, né? Tá um pouco acima da linha do olho. E já vou juntando o nariz na sobrancelha. A sobrancelha dela tá um pouco escondida atrás do cabelo, mas a gente pode dar a entender aqui. Só pra ajudar a gente a desenhar as outras partes desse rosto.
tá? E aí, por que que eu falei que eu gosto de começar a desenhar pelo nariz, né? Porque eu já consigo definir mais ou menos, por exemplo, onde começa o olho. O olho geralmente começa aonde termina esse nariz. Na mesma linha, tá vendo? E a distância de um olho para o outro é sempre o tamanho de um olho. Então, eu consigo saber mais ou menos qual que é o tamanho desse olho usando essa proporção aqui no meio, essa distância aqui do meio. E como esse rosto, ó, tem que subir um pouco mais a sobrancelha depois. Aí a gente vai ajeitando aqui conforme a gente vai trabalhando, tá? Como esse rosto, ele tá sendo visto um pouco, né, levantado, a parte de baixo do olho, ela não vai ter tanta curvatura, ela vai ser mais reta, enquanto a parte de cima que vai ser mais arredondada. Quando o olho, né, o rosto tá sendo visto de frente, a gente vê tanto a parte de cima do olho quanto a de baixo mais arredondada também. E aí a gente vai usando a referência pra contornar, né, pra fazer o olho mais ou menos no formato que a gente tá vendo ali, né, e respeitar o formato que é como eu falei, pra pessoa poder se identificar, né. Esse daqui é um formatinho de olho bem puxadinho, sabe? E talvez seja por conta da maquiagem, mas o final dele, tipo, dá aquela levantadinha aqui. Uma dica legal pra fazer cílios é a gente, tipo, juntar os cílios em tufos, assim, ó. E ele sempre vai, o cílio sempre vai do centro do olho pra fora, sabe? Então aqui no final ele vai mais pra fora e quando vai chegando aqui no centro ele vai meio que pra cima, tá vendo? Mesma coisa aqui desse lado. Aí depois a gente detalha melhor, mas assim, é só pra gente definir mesmo o formato dele e depois a gente vai adicionando os detalhes, tá? O olhinho dela, da referência, ele tá... Aqui vamos fazer a pálpebra de cima aparecendo um pouquinho. E um pouquinho da pálpebra de baixo também. Mas é mais uma sombrinha do que uma marcação, tá? Por isso que eu gosto de usar esse grafite, eu consigo fazer umas marcações bem de leve aqui, né? E como ela tá com o olhinho mais fechadinho, assim, sabe? Tipo aquele fox eye que a gente chama, né? A gente não vai ver a pupila toda arredondada, né? A gente vai ver ela mais, tipo, só um pedacinho dela. Às vezes eu demoro um pouco pra acertar também pra onde que tá olhando essa referência. Ó, se a gente pegar esse aqui, esse olho parece que tá olhando pra gente, né? Mas esse aqui parece que tá olhando pra lá, pra esse lado. Então, a gente vai acertando, mudando aqui. Normal isso acontecer, tá, gente? A gente vai acertando. Conforme a gente vai fazendo. É normal a gente ter mais dificuldade pra acertar o segundo olho. Eu acho que essa daqui é uma das maiores dificuldades, assim, de desenhar retrato, né? Acertar um lado igual ao outro, gente. Mas não se preocupem, tá? Essa é uma dificuldade
super comum, é na tentativa e no erro, ó, usando essas linhas que eu falei pra vocês, né? Eu começo pelo nariz, e isso já vai me ajudando a localizar as coisas no rosto, sabe? E isso ajuda bastante. Então, vocês usarem partes do rosto como guia para desenhar outras partes já vai ajudar bastante vocês nessa parte da proporção e de deixar um lado igual ao outro, sabe? E aí a gente vai aqui pra boca, né? Eu começo desenhando sempre as linhas centrais da boca. Essa menina, ela tá com a boca um pouquinho aberta, né? Então, lembra que eu falei quando o rosto tá de cima, o lábio de cima que fica mais arredondado e o lábio de baixo ele fica mais reto. E a gente tem também o lábio de cima aparecendo mais, né? Tipo, sendo maior do que o lábio de baixo por conta disso. Agora, uma coisa interessante sobre desenhar retratos é que muitas vezes um detalhezinho, uma curvadinha que você dá vai mudar ligeiramente a microexpressão que esse personagem, né, o que seu desenho tá tipo passando ali para quem tá vendo esse desenho. Então, a gente tem que prestar muita atenção justamente nessas micro, sabe, tipo detalhes que a gente vai colocar no nosso desenho. E eu já vou mostrar pra vocês o que eu tô querendo dizer com isso, tá? Só tô abaixando um pouquinho a altura dessa boca. Por que eu tô falando isso, né? Uma coisa que eu percebi é que às vezes é muito difícil a gente, tanto pelo olhar ou pela boca, né, a gente demonstrar sentimentos como, por exemplo, quando tá muito feliz, a gente consegue fazer um sorriso bem marcante, mas quando é uma emoção sutil que a pessoa tá passando, sabe, na referência, é ainda mais difícil, porque se vocês verem na referência, o final da boca da menina, ele tem uma curva, tipo uma leve curvaturazinha, só que ela não tá sorrindo, ela tá fazendo um carão blasé ali. Então, se a gente deixa essa boca virada para baixo, ela vai ficar muito séria. E se a gente adiciona muito dessa curvaturazinha, parece que ela vai estar sorrindo. Então tem que ser só um pouquinho, suficiente para mostrar a curvatura natural dessa boca sem mostrar que essa menina tá sorrindo, porque ela não tá sorrindo na referência. E aí eu gosto de adicionar detalhes da boca, o brilho aqui do lábio. Essa depressãozinha que tem aqui em cima do lábio, né? Entre o nariz e o lábio. E aí, como eu falei pra vocês, onde que eu gosto de dar ênfase nos meus retratos? No olho, então onde eu vou detalhar mais. E também gosto de colocar detalhes na boca. Nariz, eu tendo não detalhar tanto pra não tirar tanto o foco, tá? E aí a gente pode, tipo, desenhar um pouquinho dos dentinhos dela aqui, mas eu gosto só de fazer, tipo, um contorninho aqui embaixo. Vocês viram que eu desenhei muito de leve? Eu não contornei o dente todo dela, senão ia ficar estranho. Eu fiz só, tipo, umas entradinhas aqui pra dar a entender o contorno do dente dela. Isso é o suficiente pra gente entender que tem um dente aqui aparecendo, né? Que a boca não é completamente oca.
A gente pode colocar um pontinho aqui em cima também. Pronto, é o suficiente pra gente dar a entender que tem um. Outra parte do rosto que define muito microexpressões é a sobrancelha, porque qualquer diferença que você faça no desenho da sobrancelha vai mudar completamente a expressão dessa pessoa. Ela pode estar com cara de raiva, com cara de pena, com cara de tristeza. Então, isso é uma coisa que a gente vai pegando com o tempo, tá? E com a prática de como a gente vai usar essas, né, esses pequenos detalhes e como a gente vai acertar esses detalhes para passar justamente as emoções que a gente quer na nossa ilustração, no nosso desenho, tá? Mas é legal para vocês começarem a pensar sobre esses detalhezinhos e perceberem eles no trabalho de vocês, tá? Eu gosto de adicionar, tipo, algumas marcações, tipo umas achuras, assim, pra fazer sombras, sabe? E aí a gente basicamente desenhou as partes fundamentais aqui do rosto, né? E aí eu posso começar a emoldurar esse rosto aqui com o cabelo. Então ela tem uma franjinha aqui. E aí, cabelo, gente, não tem muito assim detalhe. Eu gosto de. E aí, cabelo, gente, não tem assim muito segredo. O que eu gosto de fazer é pensar no cabelo como vários tufos de partes, né, do cabelo. E aí, dependendo do corte, você vai, tipo, desenhar esses tufos num formato diferente, né? Então, eu começo aqui pelos tufos da franja dela. E aí eu vou vindo aqui pros tufos da lateral e o cabelo dela, tipo, tá mais ondulado, né? E aí eu vou primeiro definindo o formato geral desse cabelo. Defino o formato geral do cabelo. E aí depois que eu vou vindo e dando mais detalhes e tal, eu não vou desenhar, por exemplo, fio por fio. Principalmente em questão de, como eu falei pra vocês, quando eu tô nos eventos, eu tenho que fazer, tipo, o desenho o mais rápido possível. E aí o cabelo, eu só dou, tipo assim, uma geral do formato dele e não vou detalhar tanto, sabe? Porque não é o mais importante ali. Onde que eu quero que fique esse foco? No olhar e em outras características que eu acho que seja marcante nessa pessoa. E eu até acho interessante quando o cabelo é tipo, ao invés dele ser todo bem definidinho e tudo mais, ele é mais solto, assim, sabe? Mas esse é um estilo próprio, tá, gente? Cada um ali vai. Atrás de um acabamento que ache mais interessante. E aí eu gosto de começar a adicionar umas sombras, principalmente aqui embaixo do pescoço, para separar um pouco, né, esse rosto do pescoço. E aí eu vou adicionando sombras em alguns lugares, tipo aqui no olho, para dar mais destaque pro olhar e mais profundidade para ele.
Bom, pessoal, vamos fazer uma pausa rapidinho na aula para eu falar um pouco mais sobre os meus cursos online. Como eu comentei com vocês, durante o mês de novembro, todos os meus cursos online vão estar com um super desconto de Black Friday. Esse é o maior desconto do ano, então aproveitem aí a oportunidade, porque também não é garantia que nos próximos eventos os cursos vão estar com os mesmos valores, condições e descontos. Bom, você que acompanhou a aula aqui até agora, né, já deu para você ter uma ideia do meu método de ensino. Mas afinal, o que é o método dinâmico? Chega de atalhos perigosos e promessas boas demais para ser verdade. De pensar em um desenho incrível e não conseguir colocar no papel. Os meus cursos, eles são indicados tanto para iniciantes quanto para quem já desenha, já tem experiência, mas sente que falta alguma coisa. Os meus cursos online, eles têm aulas gravadas na Hotmart, tem grupo interativo no Telegram e no WhatsApp para vocês tirarem dúvidas e receberem feedback dos exercícios e projetos propostos nos cursos. Aulas novas, então os cursos eles estão sempre sendo atualizados, então os primeiros alunos a se inscrever, né, nas primeiras turmas, sempre vão ter um curso muito maior do que quando eles se inscreveram lá no começo. Então a tendência é que esses cursos vão ficando cada vez maiores e mais atualizados. E tem também acesso a diversos módulos bônus dentro de cada curso. E além de tudo isso, todos os meus cursos online, eles têm acesso ilimitado e vitalício, então você pode se inscrever hoje e acessar o curso por quanto tempo você quiser, assistir às aulas quantas vezes forem necessárias, e você não precisa se preocupar em ter que assistir às aulas correndo, você pode fazer no seu próprio tempo. E além de tudo isso, eu também disponibilizo material complementar para você complementar os seus estudos, então eu dou sugestões de bibliografia, livros, vídeos, todo o material que você pode consumir, né, assistir à parte para poder complementar os seus estudos. Eu dou feedback dos exercícios através das comunidades exclusivas e temos um plantão de dúvida, então eu sempre estou tirando as dúvidas de vocês lá pelos grupos. Aqui alguns trabalhos, né, dos alunos do curso de desenho para vocês terem uma ideia, né, de onde vocês podem chegar, né, de quão longe vocês conseguem ir se inscrevendo nos meus cursos. Então, todos os meus cursos dinâmicos, eles vão estar com 40% de desconto. Então, a gente tem o desenho dinâmico, que é para você aprender desenho do zero. Então, você pode não ter experiência nenhuma, não sabe nem segurar o lápis, sabe? Então, esse curso é para você. E para você que já desenha, já tem uma experiência, mas sente que falta alguma coisa, se sente inseguro, esse é um curso voltado para você. Tá? Então, é um curso bastante completo, que tem muitas aulas ali bem aprofundadas, principalmente no desenho de figura humana e retrato, mas a gente também vai ver fundamentos do desenho, como perspectiva, anatomia, luz e sombra. E como eu falei, é um curso que está sempre evoluindo, então muitas das aulas que acontecem nos meus eventos gratuitos, elas ficam disponíveis por um tempo, né, durante os eventos, e depois essas aulas entram dentro dos meus cursos. Então, a gente tem várias aulas de eventos passados que estão disponíveis dentro desses cursos, tá? E eu tenho também o quadrinho dinâmico, que é um curso para você aprender, né, tudo que você precisa para criar uma história em quadrinhos, para desenvolver uma narrativa, criar personagem, e você vai desenvolver um projeto de história em quadrinhos dentro desse curso, e vai me acompanhar também por todo o processo criativo da criação de uma história em quadrinhos. E você pode se inscrever no combo desenho mais quadrinho para ter a experiência completa ali de aprender desenho e desenvolver um projeto de história em quadrinhos. E o Aquarela Dinâmica, que é um curso super completo de aquarela, que você vai ver desde introdução à aquarela, técnicas básicas, e você vai evoluindo dentro de retrato em aquarela, aquarela botânica e muitas aulas bônus também. E você pode se inscrever no Super Combo Dinâmico, que você vai se inscrever em todos os meus cursos dinâmicos ao mesmo tempo, então você vai ter acesso ao desenho dinâmico, quadrinho dinâmico, aquarela dinâmica e também aos workshops de ilustração digital e aquarela digital por 50% de desconto. Sério, gente, aproveita essa oportunidade de ter acesso a todos os cursos dinâmicos
de uma vez com um preço assim incrível. E agora no dia 13/11 vai ter o lançamento da minha novidade, né, que é o curso Capa de Livro Ilustrada. Esse daqui é o meu primeiro curso profissionalizante, né, então é para quem tem interesse em realmente começar a trabalhar dentro do mercado de capas de livro ilustrada e vai ser um curso voltado tanto para a parte da produção em si, então eu vou ensinar como você vai transformar ideias numa capa com relevância no mercado e como você vai fazer todo esse processo, diagramar, e também eu vou ensinar como você pode conseguir mais clientes, criar o seu portfólio e também como orçar o seu trabalho. Vai ser um curso super completo para você que sempre sonhou em trabalhar com a sua arte, mas não sabe por onde começar. E a gente confia tanto no nosso método que a gente oferece 7 dias de garantia. Então, dentro desse período, por qualquer razão, você pode pedir o seu reembolso. É isso, pessoal. Todas as informações e links vão estar aqui na descrição para você. Se você ficou com alguma dúvida sobre os meus cursos, deixa aqui nos comentários também que eu vou estar dando todo o suporte para vocês e respondendo as dúvidas que vocês tiverem em relação aos meus cursos online. E agora, bora voltar para a aula. E aí agora eu vou pegar aqui os meus grafites mate e vou começar a fazer tipo um preenchimento maior, né? E reforçar algumas áreas e o contorno desse desenho, tá? E aí esse é o momento em que a gente pode fazer ainda alguns pequenos ajustes. A gente vai olhando a referência e vai fazendo esses ajustes, né? E aí aqui eu posso desenhar mais os cílios. Adicionar mais detalhes, né? Esse exercício que eu tô mostrando aqui pra vocês é um exercício que a gente faz que o desenho, ele não vai ser passado a limpo, né? Geralmente eu gosto de indicar pra vocês fazerem toda a estrutura do desenho e depois passar ele a limpo numa outra folha, tal, pra não ficar essas marcações aqui embaixo. Mas como o meu trabalho, né, justamente em eventos, não tem como eu ter essa etapa, tem que ser tudo de uma vez. Então eu tô mostrando aqui pra vocês normalmente como eu faço e depois a gente vem aqui dar uma apagadinha nessas linhas que sobraram, tá vendo? E mesmo quando fica um pouco da linha embaixo, é legal. Eu acho que fica tipo um estilo, sabe? E a gente ainda vai fazer o óculos dela por cima, tá, gente? Eu já vou aproveitando e fazendo uma brincadeirinha leve de luz e sombra, tá? Justamente pra dar um pouco mais de profundidade para as partes que eu quero que fiquem mais evidentes. Uso o meu próprio dedo mesmo pra dar uma esfumada. No nariz, vou reforçar com um tom mais escuro, né? Com grafite mais escuro, áreas de sombra. E onde eu quero delimitar, separar partes do rosto e tudo mais. Ou dar destaque, como no caso do olho. Ó, o bom, às vezes, a gente vir aqui com um limpa-tipo e tirar um pouco do excesso da onde a gente não quer que fique tão marcado. Agora vamos desenhar o óculos, tá? Eu vou usar o 4B e aí eu vou fazer uma marcação. Eu sei que o óculos ele vai passar entre o olho e a sobrancelha. Fazer uma curva aqui. Passar em cima do cabelo. Eu tô desenhando mais ou menos o formato geral, tá? Ele é um óculos quadradinho, mas é arredondado embaixo. E aí a gente usa o próprio contorno do nariz aqui.
ver se tá mais ou menos do mesmo tamanho dos dois lados. E aí eu vou reforçando o formato dele aos pouquinhos. E agora a gente vai desenhar a lente dele, né? Então, como essa armação é um pouco grossa, a gente vai lembrar de deixar um contorno aqui. Ah, mas Mari, meu desenho tá ficando muito diferente do seu. Gente, não se preocupem, não se frustrem logo na primeira tentativa, tá? Porque isso é super normal. É só vocês irem tentando de novo e de novo até o resultado começar a ficar próximo do que vocês estão imaginando, tá? Agora a gente vai vir, ó. A gente pode vir com essa borrachinha aqui pequenininha e apagar tudo que tá dentro da armação do óculos. Pra depois a gente vir com o lápis, a grafite um pouco mais macia, né? E fazer um contorno melhor. Ah, Mari, não ficou 100% perfeito. Não tem problema. O conceito aqui da aula de hoje não é a perfeição, tá, gente? E aí, com isso, a gente... Não vou contornar tudo com um traço muito grosso, eu vou dar a entender algumas áreas, porque como ele é um óculos de acetato, ele é mais transparente, ele não é tão evidente, então eu vou só reforçar o contorno dessa armação em alguns lugares, e ainda gosto de colocar, tipo assim, como se fosse um reflexo aqui embaixo, umas indicações, né, de reflexo, que aí a gente pode vir aqui e dar uma... Só pra dar mais a entender que é realmente uma lente. Hora de adicionar um pouco mais de contraste em alguns lugares, porque conforme a gente vai trabalhando, a gente vai vendo que alguns lugares precisam de mais contraste pra dar um destaque. E aí esse é o momento da gente trabalhar pra dar um... Ah, Mari, mas você demorou muito mais do que 15 ou 20 minutos pra fazer esse desenho. Claro, né, gente? Explicando pra vocês o passo a passo de como eu trabalho. Quando eu tô, tipo, realmente na realidade fazendo esses trabalhos, eu nem penso mais no que eu tô fazendo. Eu só vou fazendo, porque é automático, assim. Eu destrinchei o meu processo pra mostrar ele aqui pra vocês, tá? Bom, pessoal, eu poderia continuar trabalhando nesse desenho aqui, adicionando detalhes, modificando, mas eu acho que, no geral, o que eu queria mostrar pra vocês é como a gente pode criar uma ilustração, trazer características marcantes, né, de uma pessoa, de uma referência, sem precisar necessariamente ficar 100% idêntica a essa referência, tá? Bom, pessoal, por hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e aproveitado muito todas as dicas que eu dei aqui pra vocês. Se você participou aqui da aula, não se esqueça de postar nas redes sociais as atividades de vocês usando a hashtag Jornada Criativa e Desafio da Mari pra gente poder acompanhar toda a produção de vocês ao longo da jornada criativa. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre a aula de hoje, alguma questão que não foi abordada aqui nessa aula, deixa aqui nos comentários que eu vou estar respondendo vocês e de repente fica ali como um tema para uma próxima aula. Lembrando que todos os meus cursos online estão com desconto durante o mês de novembro, então aproveitem os descontos incríveis de Black Friday. Como eu comentei com vocês, esses descontos eles acontecem mesmo uma vez por ano e não é garantia que eles voltem com os mesmos valores e condições numa próxima promoção. Lembrando também do lançamento, né, do meu curso Capa de Livro Ilustrado, meu primeiro curso profissionalizante para você aí que quer se profissionalizar na carreira criativa. Todos os links vão estar aqui na descrição para vocês. E não se esqueça que amanhã, às 19 horas, estaremos com mais uma aula da Jornada Criativa aqui, então não vai perder, hein? Já deixa na agenda, já coloca um alarme aí para você não perder a próxima aula. Foi um prazer estar aqui com vocês e até a próxima. Tchau!